O restaurante cheirava a colônia cara e dinheiro antigo, do tipo que não precisava se anunciar. Eu me movia entre as mesas com invisibilidade praticada, repondo copos de água e limpando pratos enquanto a elite da cidade fingia que eu não existia. Meus pés doíam em meus tênis gastos, escondidos sob calças sociais pretas que já tiveram dias melhores. O tecido estava fino nos joelhos, mas ninguém nunca olhava tão de perto para uma ajuda. Eu estava trabalhando em Dianices por 3 meses, tempo suficiente para reconhecer os clientes habituais e entender a hierarquia não dita. Os pisos de mármore brilhavam sob lustres de cristal, refletindo fragmentos de conversa e risadas que nunca incluíam pessoas como eu. Eu era um fantasma no mundo deles, visível apenas quando chamada por um dedo levantado ou copo vazio. Esta noite parecia diferente, porém. Havia uma tensão no ar, densa como a umidade de agosto, que se agarrava à minha pele sob minha camisa branca engomada. Os outros garçons se moviam com precisão incomum, seus limpa a garganta, sorrisos mais apertados, seus movimentos mais calculados. Até Marco, nosso gerente, continuava ajustando sua gravata e verificando seu relógio. Mesa 7. Ele sussurrou para mim enquanto eu passava pelo bar. Quando eles chegarem, deixe Maria cuidar disso. Eu acenei, embora a curiosidade pinicasse na base da minha coluna. Em 3 meses, eu nunca tinha sido avisada para evitar uma mesa. Nós lutávamos pelas boas, os gorjetas generosos, os clientes fáceis. Mas eu não fazia perguntas. Garotas como eu, abrindo caminho pelo ensino superior comunitário com o aluguel vencido e contas médicas de uma mãe se acumulando. Nós não fazíamos perguntas. As portas de entrada se abriram com um sussurro de hidráulica e o restaurante mudou. Foi sutil. Uma inspiração coletiva, um endireitamento de posturas, olhos que de repente acharam seus pratos fascinantes. Eu virei do bar, uma bandeja de copos sujos equilibrada no meu quadril, e os vi. 3 homens em ternos escuros se moveram pela entrada como sombras ganharam forma. Mas foi o homem no centro que comandava o espaço, que parecia puxar o próprio ar para ele. Ele era alto, seu terno preto sob medida à perfeição, o tipo de ajuste que custava mais que minha anuidade. Limpa a garganta, cabelo escuro tocado com prata nas têmporas, penteado para trás de um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Todos ângulos afiados e poder controlado. Ele se movia diferente dos outros clientes. Cada passo era deliberado, medido. Seus olhos escuros escaneavam o ambiente com a precisão de alguém que catalogava ameaças da mesma forma que outras pessoas contavam carneiros. Os 2 homens ladeando-o claramente segurança, seus casacos cortados para esconder coldres de ombro, mantinham uma distância cuidadosa, perto o suficiente para intervir, longe o suficiente para dar-lhe espaço. Marco materializou-se no meu cotovelo, sua respiração rápida. Aquele é Dante Caruso, ele sibilou. Não olhe fixamente, mas eu já estava desviando o olhar, meu coração fazendo algo estranho no meu peito. Eu tinha ouvido o nome, claro. Todos na cidade sabiam. Sussurrado no mesmo fôlego que palavras como império e intocável. A família Caruso não apenas possuía negócios. Eles possuíam as sombras entre eles. Eles estavam sentados na mesa 7, o canto com a melhor vista de ambas as entradas. Eu observei Maria se aproximar deles, sua confiança usual substituída por algo que parecia medo usando um sorriso. Ela falou, seus lábios movendo-se rapidamente, mas Dante Caruso não respondeu. Seus olhos rastreavam as palavras dela, sua expressão inalterada, esculpida em pedra. Um de seus homens se inclinou, falando em seu ouvido. O olhar de Dante mudou para o homem, e ele sinalizou algo com suas mãos. Movimentos rápidos e fluidos que carregavam o peso de comandos. O segurança acenou e se levantou, caminhando em direção a Marco. Ele precisa de alguém que saiba a linguagem de sinais, disse o guarda, sua voz carregando o tipo de autoridade que não pedia.
Isso informou a garçonete loira. Ela sabe. O rosto de Marco ficou pálido. Maria? Não, ela não sabe. Então encontre alguém que saiba. O restaurante caiu naquele silêncio peculiar que vem de pessoas fingindo não escutar enquanto se apegam a cada palavra. Marco olhou em volta desesperadamente, seus olhos pousando em cada garçom por sua vez. Todos eles encontraram razões para estar ocupados, para desviar o olhar, para de repente lembrar de tarefas urgentes na cozinha. Algo no meu peito torceu. Eu tinha passado minha vida inteira sendo invisível, sendo ignorada, sendo a garota que não importava. Eu tinha visto minha mãe desaparecer no fundo de sua própria vida, muito cansada de turnos duplos para lutar por reconhecimento. Eu tinha prometido a mim mesma que seria diferente, que seria corajosa quando importasse. Isso provavelmente não contava. Esta era provavelmente a ideia mais estúpida que eu já tive. Eu sei linguagem de sinais, eu me ouvi dizer. As palavras caíram no silêncio como pedras em água parada. Todas as cabeças se viraram para mim. A expressão de Marco ciclou através de surpresa, horror e algo que poderia ter sido resignação. Os olhos do guarda de segurança se estreitaram, me avaliando como se eu fosse uma ameaça potencial, apesar dos meus sapatos gastos e da mancha de café no meu avental que eu tinha tentado e falhado em esfregar. Você? Seu ceticismo era evidente. Meu irmão mais novo é surdo, eu disse, encontrando o olhar dele mesmo enquanto meu pulso martelava na minha garganta. Eu tenho sinalizado desde que eu tinha 8 anos. Não era inteiramente verdade. Meu irmão Tommy tinha morrido quando eu tinha 15 anos, levado pelo mesmo acidente de carro que tinha deixado minha mãe com dor crônica e dívidas crescentes. Mas as habilidades permaneceram, memória muscular nos meus dedos, uma linguagem que eu ainda praticava sozinha no meu apartamento, sinalizando para fantasmas. O guarda me estudou por um longo momento, então virou e voltou para a mesa. Ele se inclinou, sinalizando para Dante Caruso. Eu estava muito longe para ler as palavras, mas eu vi os olhos de Dante mudarem, me encontrando através do restaurante lotado. O impacto do seu olhar era físico. Olhos escuros, quase pretos na luz baixa, travaram nos meus com uma intensidade que me fez prender a respiração. Ele não desviou o olhar, não piscou, apenas me estudou com o tipo de foco que sugeria que ele podia ver através da minha armadura cuidadosamente construída até a garota assustada por baixo. Então ele sinalizou algo. Uma mão, um gesto simples. Venha. A mão de Marco agarrou meu cotovelo. Ela, você não precisa. Tá tudo bem, eu interrompi, embora minha voz tremesse ligeiramente. É só pegar um pedido. Eu coloquei minha bandeja de copos sujos e caminhei em direção à mesa 7. Cada passo parecia mover-se através da água, resistência construindo a cada polegada mais perto. Os outros clientes observavam de sua periferia, suas conversas abafadas, esperando para ver o que aconteceria com a garota tola que havia se oferecido para algo que todos os outros tiveram o bom senso de evitar. De perto, Dante Caruso era ainda mais avassalador. Ele sentou com postura perfeita, suas mãos repousando na toalha de mesa branca, anéis pegando a luz. Um anel de sinete, uma faixa lisa de metal escuro. O cheiro dele me alcançou primeiro. Cedro e algo mais escuro. Colônia cara misturada com óleo de arma em perigo. Sua segurança tinha se movido para mesas adjacentes, criando uma zona de proteção. Estávamos sozinhos na bolha de sua presença, e eu senti o peso disso pressionando contra minha pele. Eu puxei meu bloco de pedidos com dedos trêmulos, então o coloquei de lado. Sem sentido fingir que isso era normal. Em vez disso, eu sinalizei, minhas mãos de repente firmes na linguagem familiar. Boa noite. O que posso conseguir para você? Algo piscou em seus olhos escuros. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Ele sinalizou de volta. Seus movimentos precisos, elegantes, apesar do poder claro em suas mãos.
Você não estava mentindo. Não, senhor, não me chame de senhor. Seu sinalizar carregava uma ponta de comando mesmo em silêncio. Você sabe quem eu sou? Eu hesitei. Então acenei. Mentir parecia uma ideia espetacularmente ruim. Então você sabe que as pessoas têm medo de mim. Não era uma pergunta, mas limpa a garganta. Eu respondi mesmo assim. Sim. Você está com medo? A resposta honesta foi sim. Eu estava aterrorizada. Minhas mãos queriam tremer. Meu pulso estava acelerado. E cada instinto gritava para eu correr. Mas havia algo mais sob o medo. Um estranho puxão. Uma curiosidade sobre o homem que comandava tal pavor enquanto estava sentado em silêncio. Um pouco, eu sinalizei honestamente. Mas você ainda precisa comer. O canto de sua boca se moveu. Não exatamente um sorriso, mas perto. Isso transformou seu rosto por um batimento cardíaco. Fez ele parecer menos uma estátua esculpida e mais um homem. Prático, ele sinalizou. Qual é o seu nome? Ela. Ela. Ele moldou meu nome com suas mãos como se estivesse testando a sensação disso. Há quanto tempo você está sinalizando? 12 anos. Por quê? Eu poderia ter mentido. Deveria ter mentido, dado a ele alguma versão sanitizada que mantivesse meu luto privado. Mas algo sobre a diretez de sua pergunta, a maneira como ele olhava para mim, como se eu fosse realmente visível, puxou a verdade de mim. Meu irmão era surdo. Ele morreu 7 anos atrás. Sua expressão não mudou, mas suas mãos pararam por um momento. Então eu sinto muito. 2 sinais simples, mas eles carregavam peso. Eu acenei, não confiando que minhas mãos ficassem firmes. O Brasato Alberolo, ele sinalizou, voltando aos negócios. E diga ao seu chefe se ele queimar como fez no mês passado. Eu vou comprar este restaurante apenas para demiti-lo. Apesar de mim mesma, eu quase sorri. Eu vou garantir que ele saiba. Você sorri quando está nervosa, ele observou. Seus olhos escuros rastreando meu rosto. Sua mão esquerda treme ligeiramente, mas sua direita fica firme. Você aprendeu a sinalizar com alguém que amava. A precisão de sua observação me perturbou. Eu nunca tinha notado o tremor, mas ele estava certo. Minha mão esquerda, aquela que eu tinha usado para segurar a de Tommy enquanto praticávamos, sempre tremia quando as emoções estavam altas. Eu deveria fazer seu pedido. Eu sinalizei, precisando de distância daqueles olhos penetrantes. Espere. Sua mão se moveu bruscamente. Um comando. Limpa a garganta. Amanhã à noite, volte. Eu trabalho amanhã. Eu sei. Ele puxou um cartão do bolso do paletó, o deslizou pela mesa. Papel grosso, letras em relevo. Apenas um nome e um número de telefone se você precisar de algo. Qualquer coisa mesmo. Eu encarei o cartão, não o tocando. Aceitá-lo parecia cruzar uma linha que eu não podia descruzar. Por quê? Eu sinalizei. Porque você é a primeira pessoa em 5 anos que olhou para mim e viu alguém que precisa comer. Suas mãos se moveram com honestidade brutal. Todo mundo vê um monstro. Você é? A pergunta saiu das minhas mãos antes que eu pudesse pará-la. Um monstro? Ele manteve meu olhar por um longo momento, e eu vi algo escuro e vasto naqueles olhos, profundidades que eu não conseguia começar a sondar. Sim, ele sinalizou simplesmente, mas até monstros apreciam gentileza. Eu peguei o cartão com dedos dormentes, o coloquei no bolso do meu avental, onde ele queimava contra meu quadril como uma marca. Então eu virei e caminhei em direção à cozinha com pernas que mal me aguentavam. Sentindo seus olhos rastrear cada passo, Marco me encontrou na porta da cozinha, seu rosto cinzento. O que ele disse a você? Ele pediu o brasado Alberolo. Eu consegui, minha voz estranha em meus próprios ouvidos depois de tanto silêncio, e ele disse para não queimá-lo. Eu não mencionei o cartão. Não mencionei a forma como meu coração ainda estava acelerado ou a sensação de que eu tinha acabado de fazer uma escolha que mudaria tudo.
embora eu ainda não pudesse ver como. O resto da noite passou em um borrão. Eu servi outras mesas, sorri para outros clientes, coletei gorjetas e limpei pratos. Mas eu senti o peso da presença de Dante Caruso como gravidade me puxando mesmo através da sala. Várias vezes eu o peguei me observando, sua expressão ilegível, suas mãos ainda na mesa. Quando ele finalmente saiu, o restaurante pareceu exalar. Conversas retomaram seu volume normal. Marco parou de verificar o relógio a cada 30 segundos, mas eu senti sua ausência como um dente faltando, minha língua constantemente retornando ao espaço vazio. Eu terminei meu turno à meia-noite, meus pés gritando em protesto enquanto eu trocava meus sapatos de trabalho pelos meus tênis no vestiário dos funcionários. O cartão ainda estava no bolso do meu avental. Eu o puxei, estudando as letras em relevo na luz fluorescente. Dante Caruso e um número de telefone, nada mais. Sem endereço, sem título, sem explicação. Eu deveria jogá-lo fora. Deveria esquecer que esta noite aconteceu e voltar a ser invisível, segura em meu anonimato. Eu tinha problemas suficientes sem adicionar conexão com o homem mais perigoso da cidade à lista. Em vez disso, eu deslizei o cartão para minha carteira ao lado da foto de Tommy, fazendo orelhas de coelho atrás da minha cabeça em sua festa de 8 anos. Nós dois sorrindo para a câmera como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Lá fora, a noite de agosto me envolveu como um cobertor quente. A estação de metrô ficava a 2 quarteirões de distância, a plataforma em sua maioria vazia a esta hora. Eu agarrei minha bolsa e mantive minha cabeça baixa, seguindo a mesma rota que eu tinha feito todas as noites por 3 meses. Eu não vi o homem me seguindo até que ele já estava muito perto. Os passos atrás de mim eram muito deliberados para ser coincidência. Eu tinha aprendido a ler o ritmo da cidade, os passageiros apressados, os turistas ociosos, os predadores que se moviam com propósito. Estes passos tinham propósito. Minha mão apertou na alça da minha bolsa enquanto eu acelerava meu passo. A entrada do metrô brilhava à frente, um farol de segurança fluorescente. Apenas mais um quarteirão. 50 passos a mais. Eu os contei na minha cabeça, da mesma forma que eu tinha contado os batimentos cardíacos de Tommy no hospital. Aritmética desesperada que nunca mudou o resultado. Ela. A voz cortou o ar úmido, desconhecida e afiada. Eu não parei, não virei. Os avisos da minha mãe ecoaram na minha cabeça. Nunca os reconheça. Nunca os deixe saber que você está com medo. Ella Monroe. Mais perto agora. Eu sei que você pode me ouvir. O uso do meu nome completo me congelou no meio do passo. Ninguém no restaurante sabia meu sobrenome exceto Marco, e ele nunca o daria. O arquivo pessoal estava trancado em seu escritório, o que significava que eu virei. O homem era de altura média, constituição média, com um tipo de rosto que desaparecia em multidões. Cabelo castanho, olhos castanhos, um terno que custava mais que meu aluguel mensal, mas faltava a perfeição sob medida de Dante. Ele mantinha suas mãos visíveis, vazias, mas algo em seu sorriso fez meu estômago se apertar. Quem é você? Eu exigi, voz mais firme do que eu me sentia. Um amigo. Ele deu um passo mais perto. Eu dei um para trás. Eu a vi conversando com Dante Caruso esta noite. Uma conversa e tanto para uma garçonete. Eu peguei o pedido dele. Esse é o meu trabalho. Em linguagem de sinais. Que conveniente. Seu sorriso se alargou e eu vi o cálculo por trás dele. Você sabe o que ele é, não sabe? O que a família dele faz? Eu sei. Eu preciso pegar meu trem. Eu virei novamente, mas suas próximas palavras me pararam. As contas médicas da sua mãe são substanciais. Hospital Mount Sinai. Dr. Patterson. Os avisos de cobrança devem estar se acumulando. Gelo inundou minhas veias. Como você, eu sei muitas coisas, ela. Eu sei que você está 3 meses atrasada no aluguel. Eu sei que você está fazendo 12 créditos na faculdade comunitária porque é tudo o que você pode pagar.
Eu sei que você come ramen 4 noites por semana e pula o almoço na maioria dos dias. Ele puxou um cartão de visitas do bolso. O segurou para fora. Eu também sei como fazer esses problemas desaparecerem. Eu não peguei o cartão. O que você quer? Informações sobre Dante Caruso, suas rotinas, suas conversas com quem ele se encontra. Sua voz era casual, como se estivesse perguntando as horas. Você tem acesso agora. Ele te deu o cartão dele. Ele confiará em você eventualmente. Tudo o que eu preciso é que você preste atenção. Lembre-se do que você vê. Você quer que eu o espione. As palavras tinham gosto de cinzas. Eu quero que você sobreviva. Você acha que se matar de trabalhar por salário mínimo e gorjetas vai salvar sua mãe? Ela precisa de cirurgia, cirurgia real. Não o manejo da dor que eles estão dando a ela, porque é tudo o que o Medicaid cobrirá. Ele se aproximou, baixando a voz. Estou te oferecendo uma saída, uma maneira de realmente ajudá-la. Minha garganta apertou. Ele estava certo sobre tudo isso. As contas, os avisos de cobrança, a forma como eu acordava às 3 horas da manhã, calculando quantos turnos duplos eu precisaria para manter as luzes acesas. A dor da minha mãe tinha se tornado ruído branco na minha vida. Radiação de fundo que eu tinha aprendido a ignorar, porque reconhecê-la significava reconhecer que eu não podia consertá-la. Quem é você? Eu perguntei novamente. Alguém que quer ver Dante Caruso pagar por seus crimes. Ele finalmente abaixou o cartão. Pense nisso. Você tem meu número se mudar de ideia. Ele se afastou, desaparecendo no fluxo de pedestres como se nunca tivesse estado lá. Mas o cartão permaneceu na minha mão e o conhecimento das minhas lutas privadas permaneceu exposto, violado. Eu cheguei ao metrô no piloto automático, desabei em um assento de plástico no carro vazio. Minhas mãos tremiam enquanto eu puxava ambos os cartões, o pesado em relevo de Dante, o cartão de visitas barato do estranho. Michael Torino, investigador particular. Eu deveria ligar para a polícia, relatar a ameaça, o assédio, a tentativa de chantagem. Mas o que eu diria? Um homem me ofereceu dinheiro para observar alguém. Ele não tinha me ameaçado, não tinha me tocado. Ele tinha apenas exposto a matemática da minha desesperança e oferecido uma solução. O trem balançou pelo túnel e eu fechei meus olhos, vendo as mãos de Dante formando palavras na luz fraca do restaurante. Até monstros apreciam gentileza. Ele tinha se chamado de monstro, o reivindicou abertamente, sem pretensão de inocência, mas ele também tinha se desculpado pela morte de Tommy com uma sinceridade que tinha rachado algo no meu peito. Eu joguei o cartão de Michael Torino na lata de lixo fora do meu prédio de apartamentos. O que quer que ele estivesse oferecendo, qualquer jogo que ele estivesse jogando, eu não queria parte disso. Eu tinha escuridão suficiente na minha vida sem adicionar traição à lista. Meu apartamento-estúdio me cumprimentou com um familiar desleixo. Radiador de teto manchado de água que tilintava como um fantasma moribundo. O sofá-cama que servia como minha cama. Mas era meu, pago com meu suor e pés doloridos. E isso significava algo. Eu adormeci com o cartão de Dante na minha mesa de cabeceira. Sua presença, uma pergunta que eu não estava pronta para responder. Na noite seguinte, eu cheguei em Dionísio 15 minutos mais cedo. Um nó de antecipação apertado no meu estômago. Marco levantou uma sobrancelha quando me viu, mas não disse nada. Apenas me entregou minhas atribuições de sessão. Mesa 7 não estava na minha lista. Maria tem aquela sessão esta noite, ele disse, não encontrando meus olhos. Provavelmente para o melhor. Provavelmente. Definitivamente. Eu deveria ter ficado aliviada. Em vez disso, eu senti a borda afiada da decepção. A correria do jantar começou às 6 horas. Eu me movia pelas minhas mesas com eficiência mecânica, sorrindo nos momentos certos, rindo de piadas que não eram engraçadas, sendo perfeitamente invisível mais uma vez. Mas meus olhos continuavam vagando para a mesa 7, vazia e esperando. Ele chegou às 7h30, a mesma entrada, os mesmos 2 guardas de segurança,
A mesma mudança na atmosfera do restaurante. Mas desta vez, quando os olhos escuros de Dante escanearam o ambiente, eles me encontraram imediatamente retidos. Algo passou entre nós através do espaço lotado. Reconhecimento, reconhecimento, algo para o qual eu não tinha palavras. Maria se aproximou da mesa deles com uma bandeja de copos de água. Eu a observei sorrir, a observei falar, observei a expressão de Dante permanecer impassível. Então eu vi sua mão se mover, sinalizando algo. O sorriso de Maria vacilou. Ela acenou, colocou os copos e caminhou diretamente em minha direção. Ele quer você, ela sibilou, sua máscara profissional escorregando. Mesa 7. Ele pediu por você especificamente. Meu coração chutou contra minhas costelas. O que você disse a ele? Que você está ocupada com sua própria sessão. Ele disse que esperaria. Ela enfiou seu bloco de pedidos em mim. Marco vai me matar, mas eu não vou discutir com Dante Caruso. Você os pegue. Eu cobrirei suas mesas. Nós trocamos de sessões sem Marco notar. Absorvido como ele estava em gerenciar o caos de uma noite de sábado, eu me aproximei da mesa 7 com meu pulso na garganta, o cartão na minha carteira de repente pesado contra meu quadril. Dante me observou aproximar. Esta noite ele usava cinza carvão, o terno impecável, seu cabelo escuro penteado para trás, para revelar os ângulos afiados de seu rosto. De perto, eu podia ver a leve cicatriz ao longo de sua mandíbula, a forma como seus olhos rastreavam o movimento com precisão predatória. Eu puxei meu bloco de pedidos, então o coloquei de lado. Sinalizei em vez disso. Boa noite. Você voltou, ele sinalizou, e eu não conseguia ler sua expressão. Eu trabalho aqui. Você poderia ter pedido uma sessão diferente, turno diferente. Suas mãos se moveram com certeza. Você não o fez. Ele estava certo. Eu poderia ter, deveria ter. A coisa inteligente seria ficar longe de Dante Caruso e seus olhos escuros, limpa a garganta, e a forma como ele me fazia sentir visível de uma maneira que era tanto aterrorizante quanto inebriante. Você disse que queria que eu voltasse. Eu sinalizei antes que eu pudesse reconsiderar. Eu o fiz. Ele se inclinou ligeiramente para trás, me estudando. Você sabe por quê? Não, porque você me tratou como uma pessoa. Não um rei, não uma ameaça, apenas alguém que precisava comer. Ele pausou, seu próximo sinal mais lento, mais cuidadoso. É raro e valioso. Eu sou apenas uma garçonete. Você não é apenas nada. Sua correção foi afiada. O que o homem queria ontem à noite? A pergunta me atingiu como água fria. Eu devo ter mostrado meu choque porque sua expressão endureceu. Você foi seguida daqui. Um homem de terno marrom falou com você por aproximadamente 4 minutos fora da entrada do metrô na terceira rua. Minha gente observou, mas não interferiu. Tô perguntando agora, o que ele queria? Minhas mãos ficaram dormentes. Ele tinha me feito seguir. Tinha pessoas me observando. A violação disso misturada com algo mais. Um tipo retorcido de proteção que eu não pedi, mas aparentemente tinha de qualquer forma. Como você? Eu comecei, mas ele me cortou. Eu protejo o que é meu. Responda-lhe a pergunta. Eu não sou sua. Eu sinalizei raiva me dando coragem. Você se tornou minha no momento em que se aproximou desta mesa. Nenhuma arrogância na declaração. Apenas fato. Agora me diga o que ele queria. Eu deveria ter mentido. Deveria ter ido embora, largado meu emprego, desaparecido nas massas anônimas da cidade. Em vez disso, eu lhe disse a verdade. Minhas mãos moldando palavras que pareciam traição, embora eu já tivesse decidido contra a oferta de Michael Torino. Ele queria que eu o espionasse. Disse que pagaria as contas médicas da minha mãe se eu relatasse seus movimentos, suas reuniões. A expressão de Dante não mudou, mas algo mudou em seus olhos. Uma escuridão que me fez prender a respiração. E você disse não. Eu joguei o cartão dele fora. Por quê? A pergunta parecia genuína.
Ele realmente queria saber por que eu tinha recusado o dinheiro que eu desesperadamente precisava para evitar trair um homem que eu não conhecia. Porque eu não vendo pessoas. Eu sinalizei simplesmente. Nem mesmo monstros que apreciam gentileza. O canto de sua boca se moveu novamente. Aquele quase sorriso que o transformou. Ele enfiou a mão no paletó e puxou um telefone. Digitou algo rapidamente, então o colocou de lado. Michael Torino, ele sinalizou. Investigador particular, trabalha para a família Moretti. Eles estão tentando encontrar alavancagem contra mim. Ele pausou. Ele será cuidado. Meu estômago caiu. Cuidado poderia significar qualquer coisa. E eu tinha uma sensação de que não queria saber os detalhes. Eu não quero ninguém ferido por minha causa. Eu sinalizei rapidamente. Ele te ameaçou, invadiu sua privacidade, tentou manipulá-la. As mãos de Dante se moveram com fúria controlada. Isso tem consequências. Por favor. Eu não sabia porque estava implorando por um homem que me assediou, mas a ideia de violência em meu nome me fez arrepiar a pele. Apenas faça ele parar. Isso é o suficiente. Dante me estudou por um longo momento, seus olhos escuros e legíveis. Então ele puxou seu telefone novamente, digitou algo diferente. Quando ele olhou para cima, sua expressão tinha suavizado fracionariamente. Ele será convencido a deixar a cidade. Nenhum dano permanente. Seus próximos sinais vieram mais lentos. Você é muito suave para este mundo, ela. Talvez, eu sinalizei, mas ainda estou aqui. Sim, você está. Ele gesticulou para o assento vazio à sua frente. Sente-se, eu estou trabalhando. Eu possuo 40% deste restaurante. Sente-se. A revelação não deveria ter me surpreendido, mas me surpreendeu. Claro, ele possuía parte de Dianices. Homens como Dante Caruso possuíam pedaços de tudo, impérios invisíveis construídos no silêncio e no poder. Eu olhei em volta. Marco estava ocupado com um cliente difícil. Os outros garçons estavam deliberadamente não olhando em nossa direção. Eu deslizei para o banco em frente a Dante, agudamente ciente de sua segurança, observando de mesas próximas, seus olhos rastreando cada movimento. As contas médicas da sua mãe. Monte C. Dr. Patterson. Dor crônica de um acidente de carro 7 anos atrás. Eu fiquei parada. Quanto você sabe? Tudo. Nenhuma desculpa na declaração. Seu irmão morreu no mesmo acidente. Seu pai se aos 6 meses depois. Você tem trabalhado 2 empregos desde os 16 anos. Se colocou através da faculdade comunitária. Curso principal de administração de empresas. 3.7 GPA. Apesar de trabalhar 60 horas por semana. Ouvir minha vida resumida em suas mãos parecia surreal, invasivo, como ser dissecada sob luzes brilhantes. Por quê? Eu sinalizei. Minhas mãos tremendo agora. Por que você se importa? Por que você é interessante? Ele se inclinou ligeiramente para frente e eu peguei o cheiro dele novamente. Cedro e perigo e algo mais escuro. Porque você olhou para mim e viu além da superfície. Porque você é gentil mesmo quando a gentileza te custa. Você não me conhece. Eu sei o suficiente. Seus próximos sinais vieram com certeza absoluta. Eu vou te fazer uma oferta. Você pode recusar, mas me ouça primeiro. Meu coração martelava. Cada instinto gritava para eu correr, mas eu não conseguia me mover. Fixa por aqueles olhos escuros. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém que possa se mover em ambos os mundos, o meu e o deles. Ele gesticulou vagamente em direção aos outros clientes. Alguém que entenda a linguagem de sinais, que seja invisível para as pessoas que importam. Alguém inteligente o suficiente para lidar com situações delicadas. Você quer que eu trabalhe para você? Eu sinalizei, o entendimento surgindo. Eu quero que você seja minha, ele corrigiu. Minha tradutora, meus olhos e ouvidos. Você será compensada. Eu não posso ir generosamente. As contas da sua mãe pagas, sua mensalidade coberta, um apartamento melhor em troca de quê?
Sua lealdade, sua discrição, seu tempo. Ele pausou e, eventualmente, se você estiver disposta, mais que isso. A última parte enviou calor através do meu peito. Confuso e perigoso. Eu não entendo, eu sinalizei, embora eu tivesse medo de que sim. Eu acho que sim. Seus olhos seguraram os meus. Eu sou um homem paciente, ela. Eu posso esperar que você veja o que eu já sei, que é que você pertence a mim. Ele gesticulou entre nós. Era inevitável desde o momento em que você decidiu não ter medo. Eu me levantei abruptamente. O banco de repente sufocante. Isso é insano. Você não me conhece. Eu não te conheço. Ontem foi a primeira vez que nos encontramos. O tempo é irrelevante. Ele permaneceu sentado, calmo diante do meu pânico. Mas eu não vou forçá-la. Pense nisso. A oferta está de pé. E se eu disser não, então você diz não. Seus sinais eram gentis agora. Eu não sou o monstro que todos pensam que eu sou, ela. Não com você, mas você é com todo mundo. Sim, nenhuma hesitação. É por isso que eu posso te proteger. Porque eu posso te dar a vida que você merece em vez da que você está sobrevivendo. Eu peguei meu bloco de pedidos, precisando de algo normal para me segurar. Eu preciso voltar ao trabalho. Claro. Ele pegou o menu. A conversa aparentemente acabada. Eu vou ter o Obuco esta noite. E ela, eu pausei. Olhei para trás. Tenha cuidado ao caminhar para casa. Michael Torino pode ser cuidado, mas a família Moretti tem outros recursos. Fique em áreas bem iluminadas. Pegue táxis quando possível. Sua expressão escureceu. Ou aceite minha oferta e você terá um motorista. Sua escolha. Eu me afastei em dormências, minha mente girando. O resto da noite passou em uma névoa. Eu servi o assobo de Dante, o observei comer em silêncio enquanto sua segurança mantinha sua vigilante vigia. Ele deixou uma gorjeta de $1000 em uma refeição de 60 ais e uma nota escrita em caligrafia elegante. Minha oferta expira em uma semana. Escolha sabiamente, D. Eu encarei o dinheiro, a nota, a escolha impossível sendo colocada diante de mim. Uma semana atrás, meu maior problema era pagar o aluguel. Agora eu estava sendo cortejada por um chefe da máfia que olhava para mim como se eu fosse algo precioso e aterrorizante de uma só vez. Eu deveria correr, deveria desaparecer na segurança anônima da pobreza e da obscuridade. Em vez disso, eu cuidadosamente dobrei a nota e a coloquei na minha carteira ao lado do cartão dele, ao lado da foto de Tommy. Uma semana, 7 dias para decidir se eu era corajosa o suficiente ou tola o suficiente para entrar no mundo escuro e cintilante de Dante Caruso. A semana se estendeu diante de mim como uma corda bamba. Cada dia um passo mais perto de uma decisão que eu não estava pronta para tomar. Eu passei pelos movimentos, aulas pela manhã, dianices à noite, até neste meio tempo, visitando minha mãe na quarta-feira à tarde como eu fazia toda semana. Mas minha mente permaneceu fraturada, dividida entre a pobreza segura que eu conhecia e o luxo perigoso que Dante oferecia. Minha mãe parecia menor toda vez que eu a via, encurvada em sua poltrona reclinável gasta com uma almofada de aquecimento pressionada contra sua parte inferior das costas. O apartamento cheirava a mentol e café velho, a luz da tarde filtrando-se através de cortinas amareladas para pintar tudo em tom sépia. Você parece cansada, querida, ela disse, sua voz rouca da medicação para a dor que nunca funcionava direito. Você está dormindo? Estou bem, mãe. Eu me ocupei na cozinha dela lavando os pratos que ela tinha deixado acumular, repondo seu organizador de pílulas. Os frascos de receita alinhavam a bancada como soldados. Hidrocodona gabapentina, relaxantes musculares, que a deixavam nebulosa e distante. Como está a dor hoje? Igual a sempre. Ela se moveu, encolhendo-se. Dr. Patterson quer tentar um novo protocolo de fisioterapia, mas o seguro não cobrirá. Diz que é experimental.
Eu agarrei a borda da pia, encarando o meu reflexo distorcido na torneira. O seguro não cobriria. A história de nossas vidas escrita em sinistros negados e dívidas crescentes. Eu vou descobrir algo, eu disse. A mentira familiar na minha língua. Ela não. Você já está se matando de trabalhar. Eu não vou ter você. Eu disse, eu vou descobrir. A acidez na minha voz a silenciou. Eu imediatamente me arrependi, mas o peso da oferta de Dante pressionava contra meu peito, dificultando a respiração. Uma assinatura, uma decisão, e minha mãe poderia ter tratamento real, cirurgia real, uma chance de uma vida sem dor constante. Tudo o que custaria era minha segurança, minha autonomia, minha alma. Pequeno preço, realmente. Eu fiquei até ela adormecer, sua respiração se equalizando enquanto a medicação fazia efeito. Então eu peguei o ônibus de volta para meu apartamento. A nota de Dante queimando um buraco no meu bolso. Quinta-feira à noite, Dante não veio ao restaurante. Eu disse a mim mesma que estava aliviada, mas a decepção estava pesada no meu estômago. Sexta-feira, o mesmo. Até sábado, eu tinha me convencido de que ele tinha seguido em frente. Encontrou outra pessoa para ser seu tradutor, seus olhos e ouvidos. Então o domingo chegou. Eu não estava escalada para trabalhar. Tinha planejado passar o dia estudando para minha prova intermediária de contabilidade. Mas às 10h da manhã, meu telefone tocou. Um número desconhecido com um código de área local. Olá! Silêncio. Então uma mensagem de texto chegou do mesmo número. Este é Dante. Estou enviando um carro para você. Meio-dia. Vista algo confortável. Meus dedos tremeram enquanto eu digitei de volta. Eu não concordei com nada. A resposta foi imediata. Eu sei que isso não é trabalho. Este é um encontro. Você pode dizer não. Eu encarei as palavras por um minuto inteiro. Um encontro. Dante Caruso estava me chamando para um encontro via mensagem de texto porque ele não podia ligar, não podia falar, podia apenas se comunicar através da palavra escrita ou linguagem de sinais. Eu deveria dizer não. Deveria responder com uma recusa educada e bloquear o número. Em vez disso, eu escrevi onde em algum lugar silencioso, em algum lugar que possamos conversar. Confie em mim. Confie nele. Limpa-lhe a garganta. O chefe da máfia que me mandou investigar, que ameaçou Michael Torino, que olhava para mim como se eu fosse simultaneamente frágil e essencial. Confie nele. Oi. Eu digitei antes que eu pudesse reconsiderar. Meio-dia. Eu troquei de roupa 4 vezes antes de me decidir por jeans e um suéter verde simples, confortável como ele tinha pedido, mas bonito o suficiente para que eu não me sentisse completamente em desvantagem. Às 11h55, um Mercedes preto com janelas fumê parou fora do meu prédio. O motorista era um da segurança de Dante do restaurante. O mais velho com um grisalho nas têmporas e olhos avaliadores. Ele abriu a porta traseira sem uma palavra, e eu deslizei para assentos de couro que provavelmente custavam mais que meu apartamento inteiro. Nós dirigimos para o norte, para fora da cidade e para o campo. Árvores substituíram edifícios, o ar de setembro carregando as primeiras dicas de outono. Eu observei a paisagem mudar através de janelas fumê, meus nervos aumentando a cada milha. 40 minutos depois, nós viramos em uma estrada particular ladeada por bordos. No final sentava uma casa. Não, uma propriedade. Pedra e vidro e ângulos modernos empoleirados em uma encosta com vistas do vale abaixo. Era bonito de uma forma severa, como o próprio Dante. O motorista abriu minha porta. Ele está esperando lá dentro. O hall de entrada era todo mármore e linhas limpas, obras de arte nas paredes que eu suspeitava serem originais. Meus tênis rangiam no chão polido, o som ecoando no vasto espaço. Dante apareceu no topo da escadaria. Ele usava jeans escuros
e uma Henley preta, roupas casuais que de alguma forma o tornavam mais intimidador em vez de menos. Sem a armadura de seus ternos, eu podia ver o músculo magro de seu corpo. A forma como ele se movia com graça predatória, ele desceu as escadas e sinalizou. Você veio, você enviou um motorista muito persistente. Eu enviei um motorista muito caro, aquele quase sorriso de novo. Venha, eu fiz o almoço. Ele tinha feito o almoço. A imagem de Dante Caruso em uma cozinha cozinhando era tão incongruente que eu quase ri. Ele deve ter lido minha expressão porque seus sinais ficaram centeio. Eu não sou completamente desamparado. Eu vivi sozinho por anos antes que eu pudesse pagar funcionários. Ele me levou pela casa até uma cozinha que pertencia a uma revista, toda em aço inoxidável e granito, janelas com vista para um jardim em sua glória de outono. Na ilha sentavam 2 lugares postos e uma variedade de comida italiana. Massa fresca, salada, pão ainda quente do forno e tiramisu para a sobremesa. Eu não sabia o que você gostava, ele sinalizou. Algo quase incerto no gesto. Então, eu fiz tudo. A vulnerabilidade naquela admissão rachou algo no meu peito. Este homem poderoso e perigoso tinha cozinhado um banquete inteiro porque ele não sabia minhas preferências e queria me dar opções. É perfeito, eu sinalizei e quis dizer. Nós sentamos um de frente para o outro e por um tempo nós apenas comemos. A massa estava incrível, perfeitamente al dente, com um molho que falava de horas de cozimento lento. Ele me observou dar a primeira mordida. E quando eu fechei meus olhos em apreciação, sua expressão suavizou. A receita da minha avó, ele sinalizou quando eu olhei para ele. Ela me ensinou antes de morrer. Disse, um homem que não pode se alimentar está à mercê dos outros. Ela soa sábia. Ela era. Ele pausou, suas mãos parando. Ela também foi a única pessoa que nunca tratou minha surdez como uma tragédia. Ela aprendeu linguagem de sinais, ensinou toda a família, garantiu que eu soubesse que eu não era menos que ninguém. Eu coloquei meu garfo. Há quanto tempo você é surdo? Desde o nascimento. Genético. Meu pai viu isso como fraqueza. Prova de que eu não era apto para liderar. Seus sinais ficaram ásperos. Ele estava errado. Obviamente, eu gesticulei ao redor da cozinha. A implicação clara. Ele tinha construído um império apesar, ou talvez por causa do que outros viam como limitação. Me conte sobre seu irmão, ele sinalizou, mudando de assunto. O pedido me pegou de surpresa. A maioria das pessoas evitava mencionar Tommy, tratando sua morte como uma mina terrestre conversacional. O que você quer saber? Tudo. Justo é justo. Ele se inclinou para trás, seus dedos batucando uma vez na mesa. Uma rara exibição de incerteza. Então ele começou a sinalizar. Meu pai era Victoria Caruso. Você provavelmente já ouviu o nome. Eu tinha. Victoria Caruso tinha sido uma lenda no crime organizado, brutal e eficaz, até que a bomba de uma família rival tinha encerrado seu reinado 5 anos atrás. Ele viu minha surdez como fraqueza. Dante continuou. Tentou me manter fora do negócio. Disse que eu seria uma responsabilidade. Minha mãe discordou. Ela era a com poder real. A família dela tinha conexões que meu pai precisava. Ela garantiu que eu fosse educado, treinado, preparado para liderar. Ela soa formidável. Ela era passado. Câncer a levou 3 anos atrás. Até então, eu já tinha provado que meu pai estava errado. Ser surdo não é uma fraqueza. É um superpoder no meu mundo. Eu percebia coisas que pessoas que ouvem perdem. Eu li a linguagem corporal como você lê livros. Ninguém pode mentir para mim. Ninguém. Eu desafiei. Ele sorriu. De verdade desta vez. Você não mente, ela. Seu rosto mostra tudo o que você sente. É uma das coisas que eu amo em você. A palavra amor pairou entre nós. Casual, mas carregada de significado. Eu me mexi no meu assento, de repente quente. Me conte sobre o negócio. Eu sinalizei mudando de assunto.
As partes legais e móveis, principalmente construção legítima, algumas importação e exportação. Nós possuímos pedaços de restaurantes, hotéis, boates. O nome Caruso abre portas e as partes ilegais. Você não quer saber os detalhes. Sim, eu quero. Eu me inclinei para a frente. Se você me quer na sua vida, eu preciso entender tudo isso. A escuridão e a luz. Lembra? Ele me estudou por um longo momento, então acenou lentamente. Serviços de proteção, jogo, algumas substâncias controladas, embora eu tenha estado eliminando isso. Muito imprevisível. Nós lidamos com problemas para pessoas que não podem ir à polícia. Às vezes isso significa violência. Às vezes significa pior. Pior que violência. Informação pode destruir mais completamente do que balas. Seus sinais eram factuais. Nós coletamos segredos, alavancagem, prova de indiscrições. Então nós os usamos quando necessário. Chantagem, seguro. Ele não se encolheu da minha avaliação. O mundo em que vivemos funciona com poder, ela. Aqueles que o têm e aqueles que não o têm. Eu garanto que minha família, minha gente, sempre tenha o suficiente para sobreviver. A que custo, custe o que custar. Nenhuma desculpa, nenhuma justificação. Apenas honestidade. Eu te disse que eu era um monstro. Eu quis dizer, eu deveria ter ficado repelida. Deveria ter me levantado e saído, chamado um táxi, retornado à minha vida segura e pobre. Em vez disso, eu perguntei à parede de fotografias no seu escritório. Como isso se encaixa com o resto? Equilíbrio. Ele sinalizou a palavra com ambas as mãos, perfeitamente nivelado. Eu nasci na escuridão. Eu fiz as pazes com o que eu tenho que fazer para sobreviver nela. Mas eu também tenho poder, recursos, a capacidade de mudar vidas. Por que eu não deveria usar isso para o bem quando eu posso? Limpa a garganta. Não é assim que geralmente funciona. Eu não sou usual. Seu sorriso era centeio caso você não tivesse notado. Apesar de mim mesma, eu sorri de volta. Eu notei. O garçom trouxe sobremesa, suflê de chocolate com folha de ouro, porque aparentemente isso era uma coisa. Dante me observou dar a primeira mordida e a intensidade do seu olhar me deixou hiperciente da minha boca, da minha língua. A forma como eu fechei meus olhos em apreciação. Quando eu os abri, sua expressão tinha escurecido com algo que não era bem perigoso, mas definitivamente não era limpa a garganta seguro. O quê? Eu sinalizei você. Apenas isso, mas a palavra carregava peso. Você tem alguma ideia do que você faz comigo? Meu pulso saltou. Nós mal nos conhecemos. Eu sei o suficiente. Ele colocou seu garfo e inclinou-se para a frente. Eu sei que você é forte, mesmo quando você pensa que está quebrando. Eu sei que você protege as pessoas que você ama com tudo o que você tem. Eu sei que você vê o mundo em tons de cinza em vez de preto e branco, o que é raro e valioso. E eu sei que quando você sorri, realmente sorri, parece luz do sol em lugares que têm estado escuros por anos. A confissão roubou meu fôlego. Dante, eu não sou boa nisso. Ele interrompeu seus sinais quase desajeitados com emoção. Cortejo, romance, a progressão normal de relacionamentos. Meu mundo não permite o normal, então eu só vou ser honesto. Eu quero você, ela, na minha vida, na minha casa, na minha cama. Eu quero acordar com você e adormecer ao seu lado. Eu quero te dar tudo o que você sempre precisou e coisas que você não pensou em querer. Isso não é. Eu comecei, mas eu não sabia como terminar. Não realista, não possível, não o que eu tinha planejado para minha vida. Me diga do que você tem medo. Ele sinalizou, seus olhos escuros procurando os meus. Realmente com medo de... Eu desviei o olhar pela janela para a cidade encharcada de chuva. A verdade estava pesada na minha língua, implorando para ser falada. Sinalizada. Eu tenho medo de que você me consuma, eu admiti finalmente. Que se eu entrar no seu mundo, eu desaparecerei nele.
Me tornar apenas outra posse, outra coisa bonita que você possui. Nunca. A força de sua sinalização me fez olhar para trás. Você nunca poderia desaparecer ela. Você é muito brilhante, muito essencial. Eu não quero te possuir. Eu quero me dar a você. Há uma diferença. Há no seu mundo? No meu mundo, sim. Ele estendeu a mão pela mesa, pegou minhas duas mãos nas suas. Eu possuí muitas coisas. Propriedade, negócios, lealdade de pessoas comprada com dinheiro ou medo. Mas o que eu sinto por você não é posse. É reverência. A palavra pairou entre nós, enorme e aterrorizante. Você mal me conhece, eu sinalizei contra suas palmas, minha última defesa. Então deixe-me aprender. Seu polegar acariciou o interior dos meus pulsos, encontrando meu pulso acelerado. Me dê tempo. Me dê uma chance de te mostrar o que poderíamos ser juntos. E se eu não puder lidar com seu mundo, se eu não for forte o suficiente, você caminhou até minha mesa quando todo mundo estava com muito medo. Você jogou fora dinheiro que você desesperadamente precisava porque você não vai trair pessoas, nem mesmo estranhos. Você sobreviveu a coisas que quebrariam a maioria das pessoas. Sua expressão era absolutamente certa. Você é forte o suficiente para qualquer coisa, ela. A questão é se você confia em si mesma o suficiente para tentar. Antes que eu pudesse responder, seu telefone zumbiu na mesa. Ele olhou para ele, sua expressão endurecendo instantaneamente. Ele sinalizou algo afiado para um de seus guardas de segurança, que imediatamente se levantou e deixou a sala. Limpa a garganta. O que está errado? Eu sinalizei. Nada com que você precise se preocupar, mas sua mandíbula estava apertada. Sua linguagem corporal mudou para algo mais predatório. Negócios. Eu preciso fazer uma ligação. Eu volto já. Ele beijou minha mão novamente, então se levantou e se moveu para um canto da sala, puxando seu telefone. Eu o observei digitar rapidamente, sua expressão ficando mais escura a cada mensagem. Um dos guardas de segurança se aproximou de mim, sinalizou. Senhor Caruso pede que você espere aqui. Não saia do restaurante. Ele está bem? Ele estará. Apenas fique dentro. O guarda retornou à sua posição, e eu sentei sozinha à mesa, ansiedade crescendo no meu peito. Através da janela, eu podia ver Dante andando, seu telefone pressionado em sua orelha. Não pressionado. Ele não podia ouvir, mas ele estava lendo textos, sua expressão trovejante. 10 minutos se passaram, então 20. O garçom veio nervosamente, repondo minha água, perguntando se eu precisava de algo. Eu balancei minha cabeça, meus olhos nas costas rígidas de Dante. Finalmente ele retornou à mesa. Sua compostura estava de volta ao lugar, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos formavam sinais com precisão extra. Um sinal que eu estava aprendendo a ler. Eu preciso sair, ele sinalizou. Agora algo aconteceu. Que tipo de algo? O tipo que eu lido pessoalmente. Ele se levantou, ofereceu sua mão. Venha, eu terei alguém te levar para casa. Não. A palavra saiu das minhas mãos antes que eu pensasse nela. Se você está saindo, eu estou indo com você. Absolutamente não. Sua sinalização era afiada. Não é seguro. Então o torne seguro. Eu me levantei, encontrei seus olhos. Você disse que me queria na sua vida. Esta é sua vida. Mostre-me. Ela, eu não sou frágil, Dante. Pare de me tratar como se eu fosse quebrar. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, respeito, talvez até orgulho. Ele me estudou por um longo momento, então acenou uma vez. Faça exatamente o que eu digo. Fique perto de mim. Entende? Sim. Ele pegou minha mão, entrelaçou seus dedos nos meus e me levou para fora do restaurante. O Mercedes já estava funcionando. 2 SUVs pretos adicionais o flanqueando. A segurança de Dante se moveu com precisão militar, nos cercando enquanto caminhávamos para o carro. Lá dentro,
Dante imediatamente começou a digitar em seu telefone, coordenando qualquer resposta que fosse necessária. Eu observei a cidade passar embaçada, indo em direção aos docas, em direção a partes da cidade que eu nunca tinha tido razão para visitar. Nós paramos em um armazém, seu exterior deliberadamente não descrito. A segurança saiu primeiro, escaneando a área antes de abrir nossa porta. Dante me ajudou a sair, sua mão firme na minha parte inferior das costas, enquanto ele me guiava para dentro. O interior do armazém tinha sido convertido em algo entre um escritório e um centro de comando. Homens de terno estavam em posição de sentido, tablets e telefones na mão. Todos eles se endireitaram quando Dante entrou, deferência evidente em suas posturas. No centro da sala, amarrado a uma cadeira com sangue escorrendo do nariz, estava Michael Torino. Meu estômago caiu. Dante me sentiu tensa, sua mão apertando minha cintura. Eu te disse que ele seria cuidado. Ele sinalizou com uma mão. Isso é como? Os olhos de Torino me encontraram, se arregalaram com reconhecimento e algo que parecia acusação. Eu queria desviar o olhar, mas a presença de Dante nas minhas costas me manteve firme. Um dos homens de Dante se aproximou, começou a sinalizar rapidamente. Eu peguei pedaços disso, encontrado com equipamento de vigilância, visando você e a garota. Família Moretti pagando. A expressão de Dante era esculpida em gelo enquanto ele sinalizava de volta. Seus movimentos muito rápidos para eu seguir. Então ele se virou para mim. Você não precisa assistir isso. O que você vai fazer? Convencê-lo de que deixar a cidade é do seu melhor interesse. Seus sinais eram deliberadamente vagos. Eu te prometi nenhum dano permanente. Eu cumpro minhas promessas, Dante. Ele segurou meu rosto, me forçou a olhar para ele em vez de Torino. Esta é a escuridão, ela. A parte do meu mundo que não é romântica ou excitante. Isso é o que eu faço para proteger o que é meu. Se você não conseguir lidar com isso, eu terei alguém te levar para casa. Nenhum julgamento. Mas você precisa decidir agora. Eu olhei além dele para Torino, para o sangue e o medo, para a evidência do poder de Dante tornado físico. Tudo em mim gritava para correr, para voltar para minha vida segura e simples, onde a violência era algo que acontecia com outras pessoas. Mas então eu pensei nas contas médicas da minha mãe pagas integralmente. A parede de fotografias no escritório de Dante, a forma como ele me segurou enquanto eu chorava, me ofereceu reverência em vez de posse à escuridão e à luz. Eu me aproximei de Dante, envolvi meus braços em sua cintura, pressionei meu rosto contra seu peito. Eu estou ficando. Eu sinalizei contra sua camisa. Eu escolho você. Tudo de você. Seus braços me envolveram, me esmagando contra ele, com uma ferocidade que roubou meu fôlego. Eu o senti sinalizar algo para seus homens. Senti a sala mudar, enquanto eles se moviam para executar suas ordens. Você tem certeza? Ele sinalizou quando ele se afastou o suficiente para encontrar meus olhos. Não, eu respondi honestamente. Mas eu estou ficando de qualquer forma. Ele me beijou então, finalmente, seus lábios reivindicando os meus, com uma fome que tinha estado construindo desde o momento em que nos conhecemos. O beijo era possessivo, consumidor, uma declaração de posse que eu deveria ter resistido, mas em vez disso me rendi completamente. Quando nos separamos, ambos respirando com dificuldade, seus olhos estavam quase pretos de desejo e algo mais profundo. Meu, ele sinalizou a palavra absoluta. Sua, eu concordei, e senti o último da minha resistência desmoronar. Atrás de nós, eu ouvi Torino começar a implorar, mas eu mantive meus olhos em Dante, no homem que era tanto minha salvação quanto minha condenação, e escolhi a queda. Dante cumpriu sua palavra. Michael Torino deixou o armazém em seus próprios pés, machucado e aterrorizado, mas vivo. Eu observei do lado de Dante enquanto o investigador particular era escoltado para um carro que o levaria para o aeroporto. Uma passagem só de ida para Seattle, já comprada. Uma nova identidade esperando se ele fosse inteligente o suficiente para usá-la. Ele não voltará.
Um dos homens de Dante disse em voz alta, sinalizando simultaneamente para seu chefe. Os Moretes não o protegerão depois deste fracasso. Dante acenou, então se virou para mim. Sua expressão suavizou quando ele viu meu rosto. O que quer que ele leu lá o fez me puxar para perto novamente. Você está tremendo, ele sinalizou. Eu sei, sem sentido negar. A adrenalina estava deixando meu sistema, substituída com o peso total do que eu acabei de testemunhar. O que eu acabei de aceitar. Vamos para casa, ele sinalizou, então pausou. Minha casa, a menos que você queira voltar para seu apartamento. Sua casa. Eu sinalizei antes que eu pudesse reconsiderar. A viagem de volta para sua propriedade foi tranquila. Eu sentei pressionada contra o lado de Dante, seu braço ao redor dos meus ombros, seu polegar traçando círculos no meu braço nu. O vestido cor de vinho que tinha parecido tão elegante horas atrás, agora parecia uma armadura. Eu estava pronta para me livrar. Lá dentro, ele me levou para cima para um quarto que era claramente dele. Masculino, minimalista, toda madeira escura e linhas limpas. Janelas do chão ao teto davam para o vale. Agora apenas escuridão pontuada por luzes distantes. Eu te mostrarei um quarto de hóspedes. Ele começou a sinalizar, mas eu segurei suas mãos. Eu não quero um quarto de hóspedes. Seus olhos escuros procuraram os meus, certificando-se de que eu queria dizer isso. Então ele me puxou para perto e me beijou novamente. Posteja e Shaistalma. Mais lento desta vez, completo e devastador. Suas mãos encontraram o zíper do meu vestido, pararam em pergunta. Eu acenei. A seda puxou meus pés e eu fiquei diante dele apenas de calcinha e sutiã, sentindo-me simultaneamente vulnerável e poderosa sob seu olhar faminto. Ele sinalizou algo muito rápido para eu pegar, então mudou para me puxar contra ele. Sua boca no meu pescoço, na minha clavícula, em todo lugar que ele podia alcançar. Nós chegamos à cama em um emaranhado de membros e toques desesperados. Ele se despiu com graça eficiente, revelando músculo magro e cicatrizes espalhadas, evidência de uma vida vivida perigosamente. Eu tracei uma com meu dedo, uma marca enrugada em suas costelas que parecia um ferimento de faca. Mais tarde, ele sinalizou quando eu pausei. Eu te contarei tudo isso mais tarde. Agora mesmo, eu só preciso de você. E eu precisava dele também. Precisava sentir algo diferente de medo e incerteza. Precisava reivindicar esta escolha que eu tinha feito com todo o meu corpo. Ele foi paciente apesar de seu desejo óbvio, dedicando tempo para aprender o que me fazia ofegar, o que me fazia arquear contra ele. Quando nós finalmente nos unimos, pareceu inevitabilidade, como se cada escolha que eu tinha feito desde me aproximar de sua mesa tivesse estado levando a este momento. Depois, eu deitei contra seu peito, ouvindo seu batimento cardíaco, sentindo seus dedos traçarem padrões na minha coluna. O silêncio entre nós era confortável agora, familiar. Uma linguagem que aprendemos a falar fluentemente. Ele mudou para sinalizar. Fique. Não apenas esta noite, mude-se comigo. Isso é rápido. Eu sinalizei de volta, mas sem protesto real. Nós não temos tempo para o lento. Sua expressão era séria. Eu sei o que eu quero, ela. Eu soube, desde o momento em que você olhou para mim e viu alguém que precisava comer em vez de alguém para temer. Eu não estou jogando jogos. Estou te pedindo para construir uma vida comigo. Eu mal sei como aceitar o jantar. Eu sinalizei meio brincando, meio séria. Você está me pedindo para aceitar tudo, sim. Nenhuma hesitação. Seu contrato de aluguel de apartamento termina no próximo mês. Mude-se para cá. Termine seu diploma. Eu arranjarei para você se transferir para uma escola melhor. Todas as despesas cobertas. Trabalhe se você quiser ou não. Me ajude com o negócio se você estiver interessada. Ou apenas esteja aqui. Seja minha. Eu não sou uma posse.
Não, você é uma parceira. Ele sentou-se me puxando com ele. Então, nós nos enfrentamos. Estou construindo um império, ela. Não apenas as partes criminais, os negócios legítimos, os imóveis, os investimentos. Eu preciso de alguém em quem eu confie absolutamente para ajudar a gerenciá-lo. Alguém inteligente e educado que possa se mover em ambos os mundos. Você quer que eu trabalhe para você com você? A distinção era importante como minha igual. Minha outra metade. Eu sou uma garçonete com uma educação de faculdade comunitária. Eu sinalizei a realidade caindo de volta. Eu não sou qualificada para. Você é qualificada porque eu digo que você é. Sua sinalização era feroz. Porque você é brilhante e rápida, e as pessoas te subestimam porque você pode sinalizar e ouvir o que te torna inestimável. Porque eu confio em você. Você mal me conhece. Eu protestei novamente, mas o argumento estava ficando mais fraco. Eu sei o suficiente. Ele me puxou para seu colo, seus braços ao redor da minha cintura. Mas se você precisar de tempo, pegue. Eu posso esperar. Apenas me prometa que você vai considerar. Eu olhei ao redor do quarto para o luxo que poderia ser meu. No homem me oferecendo tudo o que eu nunca tinha pensado em querer. Então eu pensei no meu apartamento-estúdio, minha mãe em sua poltrona reclinável gasta, o futuro ao qual eu tinha me resignado. Luta e exaustão e sobrevivência invisível. Ok, eu sinalizei. Eu vou me mudar. Base de teste. 3 meses. Se não funcionar, funcionará. Sua confiança era absoluta, mas tudo bem, 3 meses. Então você verá que eu estou certo. Apesar de tudo, eu sorri. Arrogante. Preciso. Ele me beijou novamente, mais suave desta vez. Durma um pouco. Amanhã eu te mostrarei o resto do que ser minha significa. Os próximos 3 meses foram um turbilhão de transformação. Dante foi fiel à sua palavra sobre tudo. Eu me transferi para a Colômbia. Minha mensalidade paga integralmente, meu horário de aulas arranjado em torno do meu novo papel em sua organização. Eu aprendi os negócios legítimos primeiro. As propriedades imobiliárias, os contratos de construção, as operações de importação e exportação que forneciam cobertura legal para as atividades menos legais por baixo. Eu me tornei a voz de Dante em reuniões, sua tradutora em negociações, seus olhos e ouvidos em lugares onde ele não podia ir. Pessoas que me dispensavam como apenas mais uma garota bonita aprenderam rapidamente que eu falava por Dante Caruso e isso me tornava intocável. A cirurgia da minha mãe foi agendada para dezembro. Dr. Patterson me ligou pessoalmente pedindo desculpas pelo atraso, mas otimista sobre o prognóstico dela. Ela teria alívio real pela primeira vez em 7 anos. Quando eu a visitei para contar a ela, ela chorou em parte de alegria, em parte de medo do que eu tinha feito para tornar isso possível. Ela, querida, ela disse apertando minhas mãos, este homem com quem você está, ele é perigoso, não é? Eu poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Em vez disso, eu acenei. Mas ele te trata bem. Seus olhos procuraram os meus, procurando sinais de coerção, de medo. Ele me trata como se eu fosse preciosa, eu disse honestamente, como se eu importasse. Ela me estudou por um longo momento, então apertou minhas mãos. Então eu não vou julgar. Deus sabe que eu fiz minhas próprias escolhas sobre quem amar. Apenas seja cuidadosa. Prometa-me. Eu prometo. Mas ser cuidadosa estava se tornando cada vez mais difícil. Quanto mais fundo eu entrava no mundo de Dante, mais eu via tanto da escuridão quanto da luz. Eu participei de reuniões onde ele negociava acordos de proteção que beiravam a extorsão. Eu também o observei financiar um centro juvenil em seu antigo bairro, proporcionando empregos e esperança a crianças que de outra forma acabariam no lado errado de seu negócio. A família Moretti fez mais 2 tentativas para miná-lo. Uma vez através de um rival de negócios, uma vez através de uma campanha de difamação na imprensa. Dante lidou com ambos com eficiência implacável, e eu aprendi a não fazer muitas perguntas sobre os detalhes. Mas ele nunca mentiu para mim.
Quando eu perguntei, ele me disse a verdade, não importa quão escura. Eu os tinha batido, limpa a garganta. Ele disse uma noite, sinalizando na escuridão do nosso quarto. Nós tínhamos começado a falar em voz alta mais, minha voz e suas mãos criando uma linguagem híbrida entre nós. Não mortos, mas feridos gravemente o suficiente para que não tentem novamente. Isso alguma vez te incomoda? Eu sinalizei de volta. A violência, sim. Sua honestidade era brutal, mas é necessária. No meu mundo, misericórdia é fraqueza, hesitação é morte. Eu protejo o que é meu, custe o que custar. E eu sou sua. Você é minha. Ele me puxou contra ele. Suas mãos possessivas na minha cintura. Mas você também é sua própria. Essa é a diferença. Eu nunca te impediria de ir embora se você quisesse. Mas eu faria qualquer coisa para fazer você querer ficar. Eu fiquei. Dezembro chegou com a primeira neve, transformando a propriedade em algo de um conto de fadas de inverno. A cirurgia da minha mãe foi agendada para o dia 15. Dante insistiu na melhor equipe cirúrgica, uma limpa à garganta, suíte de recuperação privada, cuidados de enfermagem round the clock. Na manhã da cirurgia, eu estava um caco de nervos. Dante me encontrou na cozinha às 5 da manhã, encarando o café que eu não tinha bebido. Minhas mãos tremendo demais para segurar a xícara firme. Ele tirou de mim, colocou de lado, me puxou para seus braços. Ela ficará bem. Ele sinalizou contra meu cabelo. Eu tenho a melhor equipe que o dinheiro pode comprar. Eles não falharão. Você não pode controlar tudo. Eu sinalizei de volta. Meu medo me tornando afiada. Me observe. E de alguma forma, impossivelmente ele estava certo. A cirurgia levou 6 horas, mas correu perfeitamente. Dr. Patterson saiu radiante nos mostrando os exames, explicando como eles tinham reparado o dano nervoso que tinha causado sua dor crônica. Ela precisará de fisioterapia, ele disse. Mas a menos que haja complicações, ela deve ter mobilidade total e dor mínima dentro de 6 meses. Eu desabei contra o peito de Dante, soluçando de alívio. Ele me segurou enquanto eu me desfazia, sua presença sólida e inabalável. A fundação sobre a qual eu tinha construído minha nova vida. O Natal veio 2 semanas depois. Dante insistiu em celebrar na propriedade, convidando minha mãe assim que ela estivesse recuperada o suficiente para viajar. Ela chegou em um de seus carros, seus olhos arregalados, enquanto ela observava a mansão, os terrenos, a riqueza óbvia. Jesus, ela sussurrou. Você disse que ele era confortável. Isso é obsceno. Eu sei. Eu a ajudei a sair do carro, notando como ela se movia com menos dor já. Seus passos mais confiantes. Mas é casa agora. E Dante nos encontrou na porta, sinalizando uma saudação formal que eu traduzi em voz alta. Minha mãe o estudou com o olhar avaliador de uma mãe, procurando o perigo que ela sabia que estava lá, a ameaça à sua filha. O que ela viu fez sua expressão suavizar. Limpa na garganta. Ele olha para você como se você pendurou a lua, ela disse baixinho. Ele olha para mim como se eu fosse real. Eu corrigi, como se eu importasse. Você sempre importou, querida. Eu sei, mas com ele eu sinto isso. O jantar foi íntimo, apesar da sala de jantar formal. Apenas nós 3 e um punhado das pessoas mais confiáveis de Dante. Ele tinha arranjado para um tradutor estar presente para que minha mãe pudesse se comunicar com ele diretamente, uma cortesia que a fez chorar. Obrigado, ela disse através do tradutor, sinalizando desajeitadamente, mas sinceramente. Por cuidar da minha filha, por tudo. Dante sinalizou de volta e eu observei o rosto da minha mãe enquanto o tradutor falava suas palavras. Ela me salvou antes que eu a salvasse. Eu sou o único que deveria ser grato. Depois do jantar, Dante me levou à biblioteca onde uma pequena caixa embrulhada esperava sob a árvore de Natal que ele tinha mandado instalar. Era o único presente lá.
Nós tínhamos concordado em não trocar presentes, já que ele já tinha me dado tudo. Abra-o! Ele sinalizou. Dentro estava um anel. Não um anel de noivado. Nós não tínhamos discutido o casamento, ambos contentes com o compromisso que já tínhamos feito. Limpa na garganta. Isso era diferente. Uma faixa pesada de ouro branco com um único diamante negro, elegante e incomum e perfeito. É uma promessa, ele sinalizou enquanto ele a deslizava na minha mão direita, que você sempre terá um lar comigo, que você sempre será protegida, que você sempre importará. Lágrimas embaçaram minha visão. Dante, eu te amo, ele interrompeu. Os sinais claros e certos. Eu deveria ter dito isso antes. Eu sabia há meses. Você é isso para mim, ela. Una, última, limpa a garganta. Eu te amo também. Eu sinalizei de volta. A verdade disso avassaladora, mesmo que você seja aterrorizante e possessivo e provavelmente ruim para mim, especialmente por causa dessas coisas, ele sinalizou com um leve sorriso. Você gosta do perigo. Admita. E Deus me ajude. Eu gostava. Eu tinha ficado viciada na beira em viver em ambos os mundos, o legítimo e o criminal, a luz e a escuridão. Eu tinha me tornado alguém novo nos últimos 3 meses. Alguém mais forte e ousada e sem medo de seu próprio poder. Sim, eu sinalizei. Eu gosto do perigo. Eu gosto de você apenas como amor. Eu corrigi, puxando-o para perto. Eu te amo. A véspera de Ano Novo chegou com uma festa na propriedade. Uma celebração adequada com centenas de convidados de ambos os mundos de Dante. Políticos e criminosos, CEOs e executores, todos se movendo pela mansão como se pertencessem juntos. Eu usava seda azul meia-noite, meu cabelo penteado para cima, o anel de diamante negro pegando a luz enquanto eu me movia pela multidão. Eu tinha aprendido a navegar esses eventos, a ler as correntes subterrâneas e a dinâmica de poder, a ser parceira de Dante em verdade assim como em nome. Às 11h30, ele me encontrou no terraço, roubando um momento de silêncio antes da meia-noite. A cidade se espalhava abaixo de nós, luzes e vida e possibilidade infinita. Feliz, ele sinalizou. Sim, eu sinalizei de volta, surpresa com o quanto eu queria dizer. Você está? Mais do que eu já estive. Ele me puxou contra ele, e nós assistimos a cidade juntos. Obrigado por arriscar em um monstro. Obrigado por me ver, eu sinalizei contra seu peito, por me tornar visível. A contagem regressiva começou lá dentro. Nas 9h08 ao nosso redor, a festa aumentou com antecipação. 7h65, Dante me virou para encará-lo, seus olhos escuros segurando os meus. 4h32, eu te amo. Ele sinalizou enquanto o relógio batia meia-noite. Eu te amo. Eu sinalizei de volta enquanto fogos de artifício explodiam sobre a cidade, pintando o céu em ouro e prata. Ele me beijou enquanto o ano novo começava. E eu o beijei de volta com tudo o que eu tinha, todo o medo que eu tinha superado, toda a coragem que eu tinha encontrado, todo o amor que eu nunca tinha esperado sentir. 6 meses atrás, eu tinha sido invisível, me moendo até o pó em um esforço feudal para sobreviver. Agora eu estava nos braços do homem mais perigoso da cidade, vestindo seda e diamantes, poderosa por direito próprio. Eu tinha me aproximado de sua mesa, esperando nada mais do que pegar um pedido. Em vez disso, eu tinha me encontrado e eu tinha encontrado Dante Caruso, chefe da máfia e filantropo secreto, monstro e salvador. O homem que tinha me visto quando eu era invisível e me tornou sua igual. A festa continuou ao nosso redor, mas nós ficamos no terraço, envolvidos um no outro, assistindo os fogos de artifício pintarem o céu. Amanhã traria novos desafios, novos perigos, novas oportunidades para navegar o mundo complicado que tínhamos construído juntos. Mas esta noite nós apenas nos abraçamos e sentimos o peso do que tínhamos nos tornado. 2 pessoas de mundos diferentes que tinham encontrado uma forma de criar o seu próprio.
O que você está pensando? Dante sinalizou eventualmente. Que eu deveria ter tido mais medo. Eu sinalizei de volta honestamente que eu deveria ter corrido. Mas você não o fez. Não. Eu escolhi você em vez disso. Melhor decisão que você já fez. Ele sinalizou com confiança absoluta. Arrogante, eu sinalizei. Mas eu estava sorrindo. Preciso, ele corrigiu, ecoando nossa primeira conversa real. Venha para dentro, eu quero dançar com você lá dentro. Ele tinha arranjado para a música ser extra alta, o baixo forte o suficiente para sentir através do chão. Ele me puxou para a pista de dança improvisada, suas mãos na minha cintura, seu corpo se movendo contra o meu em ritmo perfeito, apesar de sua incapacidade de ouvir a música. Porque Dante Caruso não precisava ouvir para entender o tempo, não precisava de som para sentir a batida. Ele lia isso nos movimentos dos outros, nas vibrações através de seus pés, na linguagem de corpos se movendo juntos. Assim como ele tinha me lido desde o primeiro momento, nós dançamos até o amanhecer, cercados por seu império e minha nova vida, celebrando tudo o que tínhamos superado e tudo o que tínhamos nos tornado. E quando o último convidado finalmente saiu e o sol nasceu sobre o vale, Dante pegou minha mão e me levou para cima, para nosso quarto, para a vida que tínhamos construído juntos, de coragem e desejo e amor, que transcendia som e silêncio. Bem-vinda ao lar, ele sinalizou enquanto nós desabávamos na cama, exaustos e felizes. Eu tenho estado em casa há meses. Eu sinalizei de volta, puxando-o para perto. Lar é onde quer que você esteja. Ele me beijou então, suave e doce e cheio de promessa. E eu o beijei de volta, provando nosso futuro, complicado e perigoso e absolutamente perfeito. Eu tinha caminhado até a mesa dele quando todo mundo estava com muito medo. E ele tinha me dado tudo o que eu nunca tinha sabido pedir. O chefe da máfia surdo e a garçonete invisível, o monstro e a garota que viu além de sua escuridão. Nós tínhamos nos encontrado no caos, e nós tínhamos construído algo real, algo permanente, algo que valia cada risco que eu tinha corrido. Para sempre, Dante sinalizou contra meus lábios. Para sempre eu concordei, e quis dizer com cada fibra do meu ser. Lá fora, o mundo continuou, perigoso e incerto e cheio de sombras. Mas aqui em seus braços, eu tinha encontrado minha luz, e eu estava finalmente perfeitamente visível.